E aí, alunos, beleza? Hoje, então, na segunda aula aqui do nosso projeto do Flappy Bird, a gente vai fazer os canos começarem a aparecer. Lembrando aqui, mais ou menos, como que está nosso jogo aqui, o passarinho já está caindo, quando a gente aperta espaço, ele já está pulando. E aí, o nosso objetivo é fazer aqui uns objetos para o cano, e esses objetos eles vão andar para a esquerda. Já vamos pensar aqui antes, o que é andar para a esquerda? Andar para a esquerda é ter uma velocidade horizontal aqui. Essa velocidade horizontal ela vai ser positiva ou negativa. Ó, sempre lembra da dica do tio. Imagina aqui, ó, se eu estou no 50, quero ir para o 250, que é para a direita. Eu estou aumentando, então para a direita é positivo no X. E, ao contrário, então, se eu quero ir para a esquerda é negativo. Show de bola? Então, a gente vai colocar uma velocidade vertical ali nesses canos. E eu vou precisar de um outro agente externo que ele vai ficar criando os canos, como se fosse uma fábrica que vai ficar aqui, ó. E aí, vamos entender mais ou menos como que esse outro cara vai fazer. Primeiro, seria ali, mais ou menos, como se fosse um conceito de um laço de repetição. Então, algo, por exemplo, aqui, pensando no Python. Um while, nesse caso um while true, né? Um laço infinito. Vai rodar para sempre. Que aí eu gero os canos aqui. Eu gero os canos, e depois que eu gero os canos, eu ali faço o sistema esperar, um sleep, ou normalmente algumas linguagens vão chamar de wait, esse comando, esperar um certo tempo, sei lá, uns 2 segundos. É isso que a gente vai fazer. Detalhes. Aqui no Game Maker não vai funcionar bem assim. O jeito que a gente vai ter para fazer, ele é outro, mas vocês vão ver que vai acabar simulando ali. Como que vai ser? Vai simular um laço de repetição. Vai ser como se fosse um alarme. Pensa a seguinte situação aqui, aluno. Você está lá na sua casa e você comprou um celular. Você precisa ir para a aula de manhã. Beleza, então estou com meu celular e eu vou usar de alarme para ir. Só que esse celular ele veio estragado. Você não consegue colocar aquele alarme recorrente. Ah, toda segunda toca essa hora aqui. Você consegue só colocar o próximo alarme. Você consegue colocar vários assim, mas a ideia é que eles não vão se repetir. Então nunca vai acontecer, por exemplo, de vou colocar esse aqui toda terça, as próximas 3 terças ele vai se repetir esse alarme. Você consegue colocar o próximo alarme, vários. Mas enfim, então seria algo aqui mais parecido, na verdade, com um timer. Então eu coloquei um timer aqui. Você vai colocar esse timer, vai passar o tempo aqui, ppp. E aí, quando tocar esse timer, quando zerar esse timer, repara que eu coloquei um número positivo. E ele vai diminuindo a cada frame, ó. Quando zerar, acontece alguma coisa. Vai programar alguma coisa para acontecer ali, no caso a gente vai programar para gerar os canos. Só que aí tem um problema. Eu te falei que esse alarme que você tem lá na sua casa, no seu celular, ele não ativa de novo. Então, uma das ações desse alarme vai ter que ser ativar um próximo alarme, para o mesmo horário no caso, para daqui 2 segundos ou 10 segundos. Então seria aqui como se fosse esse botão de reset. Então eu clico em reset e inicio o meu alarme de novo. Lembrando, como vai funcionar esse alarme? Ele vai ser um número que ele vai começar alto ali, o próprio Game Maker vai diminuindo esse número, igual o Google fez aqui pra mim. E quando chegar em 0, ele vai fazer alguma coisa. E aí a gente vai lá, e depois que ele fizer essa coisa, que vai ser girar os canos, a gente vai colocar pra tocar de novo. Deixa eu parar ele aqui pra eu não apitar aqui. Mas beleza. Ó, a primeira parte que a gente vai precisar fazer é gerar esse objeto, que vai ser aqui essa fábrica de cano. Então eu já vou criar ele aqui. A gente vai precisar de 3 objetos hoje. Criar eles todos. Vou precisar dessa fábrica. Opa, esquecemos aqui. Vou chamar de O, para manter meu padrão. Fábrica. Então, ele vai ficar gerando coisas para mim. Ele não vai precisar de um sprite, ele vai ser um objeto ali que só vai ter o código, o comportamento dele. Então ele não vai ser visível para o usuário. Vou criar o próximo objeto aqui, que vai ser object. O cano de fato. Esse que vai ser o objeto lá do trem que vai aparecer. Então eu já vou até dar o sprite para ele. Ó, esse sprite aqui. Lembrando que eu coloquei o ponto de origem aqui no top center dele. Então tá aqui em cima no meio. Outra coisa aqui também, que eu vou criar um outro objeto. E esse objeto ele vai ser um objeto aqui que vai representar o sistema do meu jogo. Chama de system. Então ele vai ficar ali responsável por gerenciar a maior parte das coisas ali que não são tão específicas do meu jogo. O que, por exemplo? Já vamos começar por ele. Eu vou criar aqui uma variável quando esse cara começar o jogo. Ó, poderia ser quando ele fosse criado, vocês já vão ver que eu vou colocar ele direto na run. Então já vai estar ali, ele vai ser criado quando
começar o jogo bem no início. Ou, para a gente aprender um novo evento aqui, eu tenho um evento de Game Start, quando o jogo começar. Eu vou usar esse evento aqui de Game Start para criar algumas variáveis. E algumas variáveis que elas são especiais, porque são variáveis globais. O que significa uma variável ser global? Primeiro, vamos entender o que é uma variável não global, que é essa que a gente já estava usando antes. A gente tem basicamente 3 tipos de variáveis no GameMaker. A primeira é quando eu escrevo var. O var aqui e o nome dela. Var u igual a 10. Beleza. Criei uma variável, guardei o número dela, o número 10 aqui dentro dela. Se eu tiver em um outro evento qualquer aqui, por exemplo, o evento destroy, e eu tentar fazer alguma coisa com u, então, sei lá, aqui, eu quero falar que o x é igual a u. Então, vou mexer esse objeto aqui lá para a posição 10, que era o u. Ele vai dar um erro. Por quê? A variável u só foi referenciada uma vez. Quer dizer, esse cara aqui ele só existe uma vez. Isso aqui é um aviso, porque normalmente você precisa criar ele e depois usar. Então, o que está dando isso aqui? Eu criei a variável u aqui, era para ele estar sendo usado 2 vezes, né? Aqui ele também está reclamando a mesma coisa. O que está acontecendo é que eu criei uma variável que só existe nesse evento, porque eu usei aqui o nominho var. Isso é específico do GameMaker, tá, gente? Mas enfim, se eu não criar essa variável com o var antes, só escrever o nome dela, aí eu estou criando uma variável que ela existe por toda instância aqui desse cara. Então, vamos supor que isso aqui é um personagem ali que seja seu inimigo. Se você quiser uma variável para vida, que ela seja individual a cada inimigo, você vai criar uma variável assim, tipo essa U aqui, ó. Aí, por exemplo, você pode ter um evento de colisão ali, que ela vai diminuir a vida toda vez que tomar um dano do personagem, colidir com um tiro do personagem. Mas, se eu tiver lá no objeto do meu personagem principal, lembrando se esse aqui fosse um inimigo, eu não ia saber quem que é esse U. Esse U só faz sentido aqui dentro de cada instância do meu inimigo, ou desse caso do system. Por último, a gente tem a variável global, que a gente escreve assim, ó, global U. Essa variável aqui, ela vai existir ao longo de todo o meu projeto, que é o que a gente vai usar aqui. Eu vou criar aqui uma variável para velocidade dos canos. Velocidade cano. Eu vou falar que ela, como que tem que ser a velocidade mesmo, vai ser aquela velocidade horizontal. Ela vai ser um número negativo. Então eu vou falar que ela é menos 2. Poderia ser qualquer número negativo. Quanto menor o número negativo, mais rápido esse cano vai andar. Está reclamando aqui que eu só usei uma vez, já vou usar ele mais para frente. Você já vai entender porque que essa variável vai ser importante. Vou deletar esse outro evento aqui. Beleza. Ó, já vamos preparar algumas coisas antes da gente fazer a programação lá de gerar os canos. Vamos colocar esse cano para funcionar. Esse cano, eu vou precisar de fato colocar uma velocidade nele. Então eu vou vir aqui no objeto cano e meter aqui no step. Ah, tio, mas se eu estou configurando a velocidade, essa velocidade ela é sempre menos 2, por que você não coloca só no create? Porque quando o jogo acabar, a gente vai fazer parar essa velocidade aqui, desse cano. Então essa velocidade ela vai ser 0. Então qual que é a vantagem de colocar no step? O step está o tempo todo. Então se eu colocar aqui que o hspeed, deixa eu aumentar um pouco a fonte, desse cano, ele é igual àquela variável lá, ó, o que tem dentro daquela variável, como eu coloquei no step, o tempo inteiro ele está atualizando esse hspeed. Aí, se qualquer momento que eu mudar essa variável aqui em algum lugar do meu projeto, eu vou mudar a velocidade do cano. E de outra coisa que a gente vai ver aula que vem. Mas beleza? Vamos continuar aqui, ó. Só para testar, vou vir aqui, colocar um objeto cano. Esse aqui vai para testar, vou colocar ele mais para a direita aqui, como ele vai andar para a esquerda. E eu já vou colocar o objeto fábrica e o objeto system. Os dois vão precisar estar aqui no meu jogo. Não se esqueçam muito. Quase toda aula um aluno esquece isso aqui e dá um erro. Mas enfim, deixa eu testar aqui. Se tudo der certo, meu personagem ele vai passar aqui pelo cano e o cano vai passar andando para a esquerda. Olha lá, o cano já está andando. Só que aí só tem esse daqui, né, que a gente colocou para testar. Então a gente precisa fazer a nossa pequena fábrica de canos. Deixa eu deletar esse aqui, já testei, está funcionando. E posso fechar aqui também a programação dele. Beleza, agora vamos para essa tal de fábrica de canos aqui. Eu falei que ela vai funcionar com um sistema igual ao alarme do seu celular. Mas a gente precisa, antes de fazer esse alarme tocar, que vai executar o código ali dele, a gente precisa configurar esse alarme.
E no caso a gente vai precisar ficar configurando ele o tempo inteiro. Então eu vou configurar o alarme quando o jogo começar, do mesmo jeito aqui, ó, no Game Start. Poderia ser no Create nesse caso também, gente. Por quê? Porque, se vocês lembram bem, eu coloquei esse objeto fábrica lá direto no meu jogo. Então assim que o meu jogo começar, já vai estar lá. Ó, mas enfim, coloquei aqui no Game Start. Aí eu vou configurar o alarme. Alarme no Game Maker, ele é uma lista. Então, ó, escrevi alarme aqui. E, como é uma lista, eu coloco entre colchetes a posição dessa lista. Então, ela é uma lista de 12 posições, que vai dar 0 até a 11. Então, tem aqui o alarme 5, o alarme 2, todos entre o 0 e 11. Eu vou usar o 0 porque é o primeiro. A gente pode usar vários alarmes ao mesmo tempo, cada um deles significando alguma coisa, cada um deles fazendo alguma coisa. Eu vou usar só o 0. Então, ó, ele é uma lista, então ele é como se fosse uma variável aqui, né, esse alarme 0. E o número que eu vou colocar aqui vai ser um número igual daqui, ó, que eu coloquei, que eu tinha colocado 10. Então, o número que ele vai esperar. Com um porém. Quando eu coloquei 10 aqui no Google, ele colocou em segundos. O Game Maker, ele não sabe contar segundos, mas ele sabe contar frame. Porque lembra, todo jogo, toda coisa que você está vendo mexer na tela, na real, são várias imagens, são vários frames que estão ali sendo trocados ao longo do tempo. Normalmente 60 frames por segundo. Então, se eu quiser aqui esperar, fazer um alarme, um timer que ele vai tocar daqui 2 segundos. Eu coloco 2 e eu vou multiplicar pela quantidade de frames que eu tenho em 1 segundo. Ah, pô, se o meu jogo rodar 60 frames por segundo, quer dizer que em 1 segundo eu tenho 60 frames. Então, em 2 segundos eu vou ter 2 vezes 60 frames, que é 120. Então, desse jeito aqui vai funcionar. Mas só pra gente deixar o nosso jogo um pouco mais bem feitinho, nem sempre as máquinas elas vão conseguir rodar o jogo a 60 frames, principalmente quando é um jogo mais pesado. Quem já jogou algum jogo mais pesado ou num computador um pouco mais velhinho, já viu isso aqui. O jogo fica travando porque você tem poucos frames. Então a gente vai usar uma variável aqui, que é a Run Speed, que ela vai dizer exatamente a quantos frames por segundo esse jogo vai estar rodando ali na máquina do nosso jogador. Então, sei lá, se estiver jogando a 10 frames por segundo, ele vai estar ficando muito triste, porque vai estar sendo muito difícil de jogar. Mas aí que vai estar sendo 2 vezes 10, que é 2 segundos, porque o jogo está rodando a 10 frames por segundo. Então, enfim, vai acontecer alguma coisa daqui 2 segundos. O que vai acontecer? Vai executar o código que vai estar nesse evento aqui, ó, evento que está aqui no alarme. Mas qual deles? Eu tenho tanto, tenho 12. Eu não usei o alarme 0 aqui, então vai executar daqui 2 segundos o evento do alarme 0. Aí beleza, aqui eu vou fazer alguma coisa, vou só deixar comentário que eu vou gerar o cano. Melhor ainda, eu vou ensinar um negócio aqui para vocês que tem no Game Maker, que é a region, que eu posso colocar. A region é como se fosse só um comentário, tá? Então eu abro aqui hashtag region, eu dou um nome para essa região, aqui, gerar canos. E o end region é como se fosse um comentário e eu consigo minimizar. Não é nada demais, não muda em nada o código aqui, mas eu consigo minimizar e fica um pouquinho mais organizado o meu código. Mas enfim, então eu vou aqui dentro desse negócio gerar meus canos. E lembra que eu falei? Ah, seu alarme vai tocar, mas ele não fica repetindo. Então toda vez que ele tocar, você faz o que tem que fazer e configura ele de novo. Então eu vou configurar ele de novo para daqui 2 segundos. Igual eu configurei aqui, ó. Só copiar isso que estava no Game Start e Pleo tá aqui pro alarme 0. Então, sei lá, vamos supor que aqui eu tivesse colocado um código de falar oi. Meu jogo vai começar a tocar. 2, 1, 0. Chegou em 0, executa aqui o código do alarme 0. Aí aqui ele vai falar oi. E ele vai colocar o alarme para tocar daqui 2 segundos. Vai, 2, 1, 0. Vai executar o código aqui do alarme 0, dá oi, e coloca o alarme para tocar. Então, viu que ficou parecendo um laço infinito que a gente tinha comentado no começo da aula? A gente acabou simulando ele ali, esse laço infinito com o wait. Beleza? Só vou mudar um pouquinho aqui, ó, que eu vou colocar que esse cara ele vai esperar meio segundo na real. 0.5 vezes run speed. Run speed vocês podem pensar que é quase como se fosse 1 segundo. Então ele vai esperar meio segundo da primeira vez, que aí já sai um cano bem rapidão lá. Beleza. Aí os próximos eu vou deixar de 2 em 2 segundos. Vamos entender agora como que vai funcionar essa geração dos canos. Ó, deixa eu vir aqui para a minha room. Vai funcionar da seguinte forma. Eu vou marcar aqui no Y o ponto médio.
E aí eu vou gerar os meus canos a partir desse ponto médio. Então esse ponto médio aqui é a altura dividido por 2. Beleza? Guarda isso na sua cabeça. Onde que vai ser o X onde eu vou criar? Eu quero criar eles mais aqui para fora da room. Mais ou menos nesse pedaço aqui. Então vai ser a largura da minha room, que seria aqui, ó, nessa linha vermelha que eu vou colocar. Seria aqui, ele ia criar o cano aqui, mas eu quero um pouquinho fora da tela. Então a largura mais um pouquinho. No caso, minha largura é 400, mas a gente tem aquela variável que fala exatamente isso. Então, tranquilo. Aí, ó, meu ponto vai estar mais ou menos aqui assim. Aqui onde está esse ponto azul aqui, ó. Marquei esse ponto de referência que é o que eu vou usar para criar os meus canos. Lembrando, como que está lá o sprite do meu cano? O sprite do meu cano ele vai estar mais ou menos aqui, ó. Se eu pedir para criar, ele é uma imagem em pé, que o ponto de origem é no top right. Então, se eu pedir para ele criar exatamente aqui, ele vai criar aqui. Tá? Tranquilo. Ó, a gente vai sempre ter dois, um em cima e um embaixo. Então, eu vou pegar esse aqui, esse cano de baixo, e eu vou gerar ele nessa posição aqui que eu falei, que é no meio da tela, um pouco para a direita, e eu vou aumentar um pouquinho. Então, se eu aumentar um pouquinho, ele vai descer. Então esse cano vai ser gerado mais ou menos aqui assim. Beleza, geramos o primeiro cano, esse é tranquilo. Aí como que vai ser para gerar o segundo? Eu vou gerar ele um pouquinho para cima. O mesmo pouquinho que eu coloquei para baixo, eu vou colocar esse aqui para cima também. Aí vai ficar assim, mas vai ficar meio esquisito, né? Vai, mas aí que vai estar. A gente vai usar uma propriedade que é o YScale. Eu vou mostrar o que essa propriedade faz aqui usando o nosso passarinho. Ó, se liga isso aqui. Vamos aqui nele. Vou dar um duplo clique para a gente poder ver algumas propriedades desse passarinho. Então, ó, essa mesma propriedade que ele chama aqui de Scale Y. Vamos ver o que acontece se a gente mudar ela. Ó, deixa eu colocar inclusive, só para gente esse teste, o ponto de origem do passarinho no mesmo lugar que está o ponto de origem do meu cano. Só para esse teste. Já volto ele para cá, tá? Então, ó, coloquei ele aqui. Aí, beleza. Ó, o Scale Y está assim. Vou colocar ele como 2, o dobro. O que vocês acham que vai acontecer? Ó, Scale Y. Scale é escala. Y é na vertical. Então, eu vou aumentar minha escala vertical. Se eu colocar ele como 2, ele esticou aqui, ó. Com relação ao Y. Se fosse com X também, ele esticou aqui agora também no X. Ficou 2 vezes o tamanho dele no X. Se eu colocar, vou voltar para 1 aqui, se eu colocar meio, vamos ver. Ó, ele ficou achatadinho. Se eu colocar 0,3, mais achatado, 0,2, mais achatado, já está difícil de ver, ó. Então, zoom. Tá bem difícil de ver já. Vou colocar 0. Sumiu meu sprite. Nem vou clicar fora, que senão eu vou perder aqui e eu não vou conseguir mexer nesse cara. Mas vamos diminuindo mais, vamos para o número negativo. Menos 0,2. Olha lá, ele cresceu ao contrário. Menos 0,5. Agora ele está na metade da altura, só que ao contrário. Menos 1. Ele está exatamente do mesmo tamanho que ele estava, só que de cabeça para baixo. É isso que a gente vai fazer com esse cano de cima. Deixa eu voltar aqui meu pobre passarinho com o scale normal dele. E vamos para a programação, agora que a gente entendeu já o que tem que fazer. Então, ó, cadê aqui? Vou voltar meu ponto de origem para o Middle Center. E vamos voltar para a fábrica. Show de bola. Então, a primeira coisa que eu vou fazer é criar umas variáveis aqui, vou chamar de underline x e underline y a outra. Elas vão ser aqui as posições onde eu vou gerar o meu cano. Então o x eu falei que vai ser lá na largura da room, só que mais um tanto, mais 100, vai. Não precisava ser isso tudo não, mas mais 100 já ficou bem mais lá para a direita. E eu vou criar uma variável pro meu y, underline y. Ah, tio, por que esse underline? Porque já existe o y. Ele não vai deixar eu criar o underline, o var y. Então eu vou criar o underline y, só para ser diferente. Então, underline y vai ser a altura da sala, room height, dividido por 2. Beleza, criamos as posições aqui. Aí agora eu preciso criar
o meu objeto. Para criar o objeto, é aquela funçãozinha marota, instance create layer. Aí ela pede o que de informação? X, Y, a camada que você tá e o objeto que você quer criar. A camada que você quer criar ele, né? Então, ó, o X, eu falei que vai ser esse underline X. O Y vai ser o underline Y. A camada vai ser a camada de instances, que é essa aqui, ó. Essa camada aqui. Ou então, como é a mesma camada que está na minha fábrica, eu posso usar a variável layer, que ela vai colocar na mesma camada que esse objeto aqui está. Por último, o objeto que eu quero criar, o objeto cano. Até aqui, nada demais, a gente só criou esse objeto. A gente criou exatamente naquela posição do meio. Eu falei que vai ter um que vai estar mais para cima e um que vai estar mais para baixo. Então vamos fazer esse aqui ser um pouco o mais de baixo. Então eu vou pegar a posição Y dele e aumentar em um tanto. Aumentar em 64. Então, ó, aqui, entre essas vírgulas aqui, onde ele estava esperando a informação do Y, eu falei que é esse Y aqui que eu tinha calculado, mais 64. Então é um meio mais 64. Vou copiar e colar esse cara aqui. Por quê? Porque eu vou precisar gerar um outro cano também, só que um pouco para cima. Então, esse Y aqui agora vai ser menos 64. Beleza. Só que agora eu vou precisar ter acesso exatamente a essa instância aqui, desse cara aqui que é o cano de cima, para eu conseguir mexer nesse tal de Y-scale dele. Então, para eu conseguir mexer exatamente nessa instância aqui, nesse cano aqui de cima, que vai ser o que vai ser gerado por cima, ficou até redundante, né? Eu vou guardar o que veio dessa função aqui, ó, numa variável. Vou guardar aqui na variável chamada cCima, que é o cano de cima. Guardei aqui, então eu vou ter acesso à instância dele, especificamente aquele cano, igual eu tive acesso a esse passarinho aqui, ó. A essa instância, a instância inst24.9e34a8, esse cara aqui. Eu vou ter a instância de cima quando eu estiver gerando. Eu vou pegar essa instância de cima aqui, o cCima, e eu vou mexer na Y-scale dele, que é o image underline Y-scale. Eu vou falar que ele é igual a menos 1, que é exatamente a coisa que eu tinha feito lá. E criamos a nossa fábrica de cano. Então o que é importante aqui, ó? Meu jogo começa, daqui meio segundo ele vai executar o que está aqui nesse evento. Aí aqui nesse evento ele vai fazer duas coisas. Ele vai gerar os canos e vai colocar o alarme para tocar daqui 2 segundos. Aí como que gera o cano? Calculei as posições x e y aqui. Mandei criar 2 canos com a função de criar instância. A que era de cima, que o y era o y que eu calculei menos um pouquinho, eu salvei numa variável para eu poder mexer no scale dela depois. Vamos ver como é que ficou? Lembrando que eu já coloquei o objeto de fábrica lá no meu jogo. Ó, meio segundo, gerou de baixo, gerou de cima. Gerou de baixo, gerou de cima. Mas tem um problema, né? Pô, tio, lá quando eu joguei o jogo, quando você mostrou lá naquele link, aula passada, tinha hora que esse cano tava lá em cima, tinha hora que ele tava lá embaixo, tinha hora que ele tava aqui mesmo. Então como que você vai resolver isso aí? Simples. O que é ele tá mais para cima e ele tá mais para baixo? É mexer nesse Y aqui, ó. Então a gente vai mexer nesse Y, que é o ponto de referência. Se eu mexer no ponto de referência, quando eu criar esse aqui, ele vai ser o ponto de referência um pouco 64 para cima e esse aqui o ponto de referência 64 para baixo. E eu quero que esse ponto de referência seja aqui onde eu já estava, só que um pouquinho mais para cima, um pouquinho mais para baixo, e eu quero que isso seja aleatório. Então eu vou pegar esse valor e somar com o que vier de uma função aleatória, que é a iRandomRange. Eu vou falar, escolhe um número aleatório aqui, que é essa função. Esse número aleatório ele vai ir de um número até o outro. No caso, vai ir do menos 128 até o mais 128. O que vai acontecer? Estou lá no meio da tela, que era o ponto de referência. Vamos supor que essa função escolheu o menos 128, ou um número próximo dele. Então esse ponto de referência, que antes era aqui assim, ó, deixa eu resetar o zoom aqui. Esse ponto de referência era aqui assim. Se sortear o menos 125, ele vai subir 125. Então vai vir aqui, gera o de baixo mais para cá e o de cima mais para cá.
Vamos ver como é que deu? Como é que ficou? E no caso, esqueci de falar, para baixo seria a mesma coisa. Ó, esse aqui sorteou um número negativo, mas ficou mais para cima. Esse não tão negativo, esse bem mais negativo. Aqui tá parecendo que foi perto de zero esse número, esse também. Ó, esse aqui sorteou um número positivo, viu que o ponto de referência desceu? Então, a cada vez que ele gera um cano, ele sorteia uma nova posição ali para o ponto de referência. Beleza? Então, concluímos o objetivo da aula de hoje. Espero que vocês tenham gostado de fazer. Isso aqui é um dos códigos que eu acho mais legal de fazer no GameMaker, esse código do alarme. E até a próxima!